Evento simbólico em Brasília marca o início de uma era sombria para o país. Uma era caracterizada por uma aparente legalidade que encobre uma das mais perigosas ditaduras da história. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Há muitos personagens na história que se destacam quando falamos de democracia. Porém, aquele que mais se destaca, com certeza, é Abraham Lincoln. Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, desempenhou um papel fundamental durante a Guerra Civil Americana. E é lembrado por sua defesa da democracia e pela famosa frase proferida em seu discurso de Gettysburg em 1863. Na ocasião, ele afirmou que a democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo. A democracia defendida por Abraham Lincoln incomodava, principalmente os setores elitistas do sul dos Estados Unidos, que defendiam a escravidão. O presidente norte-americano prometia liberdade financeira a todos os escravos, o que levou os Estados Unidos à eclosão da Guerra Civil Americana em 1861. Abraham Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 1865, enquanto assistia uma peça no Teatro Ford em Washington, D.C. O responsável pelo assassinato foi John Wilkes Booth, um simpatizante confederado e ator de teatro. As motivações de Booth eram políticas e vinculadas ao contexto da Guerra Civil Americana. Booth acreditava na causa sulista e também na preservação da escravidão, e acreditava que com o fim de Lincoln, aquele ciclo terminaria. Seu plano era desestabilizar o governo federal e criar um ambiente propício para a continuação da resistência sulista. Foi uma época de polarização, o que resultou em uma guerra indesejada, mas inevitável, já que os confederados rejeitaram todos os acordos. Lembrando que o desfecho da história não impediu os resultados da Revolução Confederada, que anos mais tarde acabou sendo derrotada. No Brasil, também tivemos um Booth, que ao contrário do artista norte-americano, não conseguiu completar a sua missão. Mas o que essa história tem a ver com a atual política do Brasil? Bom, antes do contexto e análise, vamos terminar a história com 4 pontos importantes sobre o governo de Lincoln. O presidente norte-americano se destacou por sua comunicação aberta, cartas pessoais, estilo simples e contato direto com o povo. Comunicação aberta. Lincoln frequentemente realizava reuniões de gabinete abertas, onde membros do público podiam se encontrar com ele e discutir questões diretamente. Cartas pessoais. Lincoln era conhecido por ler e responder a cartas de cidadãos comuns. Ele acreditava que essa prática o mantinha informado sobre as preocupações da população. Estilo simples. Sua abordagem era marcada por um estilo simples e direto. Lincoln não se considerava superior ao povo e muitas vezes agia de maneira informal. Contato direto. Mesmo durante a Guerra Civil Americana, Lincoln visitava os campos de batalha para entender as condições e se encontrava com os soldados e suas famílias. Políticos podem mentir para construir uma falsa imagem, porém não podem esconder uma imagem verdadeira. Isso significa que seus gestos, suas ações, representam o que pensam, enquanto palavras são só palavras. Em um gesto simbólico e, do meu ponto de vista, patético, Moraes e Barroso, ao lado de Lula e Pacheco, removeram as grades de proteção. As cercas inicialmente instaladas em 2013 em eventos especiais, tornaram-se permanentes a partir de 2016. Lembrando que após o impeachment de Dilma, houve muitos protestos antidemocráticos. Bom, foi um evento para inglês ver.
ou seja, um ato político bastante elitista, onde o povo foi trocado por fotógrafos e seus holofotes. Randolph Rodrigues mostrou em sua postagem como as palavras podem ser manipuladas para criar uma mensagem contrária àquela que estamos presenciando ao vivo e a cores. Democracia não é voto, mas sim convencimento. E este novo modelo não convence. Este Brasil cinzento, sem pessoas, é o oposto daqueles que vimos nos dias 7 de setembro, anos atrás. Havia grades, mas não para separar o povo do político, e sim para delimitar o espaço democrático que nunca foi tão expressivo no país. O convencimento gera harmonia. Sem convencimento, há protestos. E por isso, ministros do Supremo Tribunal Federal não dormiam nas vésperas do dia 7 de setembro. O homem íntegro, por definição, integra pessoas, enquanto o corrupto, com sua arrogância, afasta as pessoas. O íntegro convence e não usa o poder do Estado para reprimir. Já o corrupto usa o poder do Estado na falta de convencimento. Os ministros do STF não convencem e por isso são atacados. Em uma democracia, pessoas que não convencem são trocadas. Mas no Brasil, diante a um poder corrompido e diminuído, isso se torna impossível. Por isso que neste ato simbólico não foi consolidado a vitória da democracia, mas sim sua derrota. O país está presenciando uma revanche, uma clara retaliação do sistema que foi atacado por aqueles que desejavam um país livre da corrupção. Os sinais de uma ditadura são claros. Supressão de liberdades civis, controle da mídia, perseguição política, abuso das forças policiais, estado de emergência permanente, com políticas repressoras e inquéritos que nunca terminam, controle da justiça e blindagem da imagem do ditador. No dia de ontem, a Oeste publicou: Polícia Federal acusa Google e Telegram de abuso de poder em posicionamentos contra o PL 2630. Inquérito instaurado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi finalizado. Parece loucura, mas a Polícia Federal avançou para incriminar as grandes empresas de tecnologia Google e Telegram, por terem se posicionado contra um PL que foi denominado de PL da censura. Se eles têm coragem de reprimir o Google, imagine o cidadão comum. Como já destaquei inúmeras vezes, o núcleo midiático de viés de esquerda está substituindo o Ministério Público Federal. Para incriminar as duas empresas, a corporação se fundamentou em notícias de imprensa e num estudo conduzido pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chegamos a ver o verdadeiro absurdo. A polícia chamou de desinformação a opinião da empresa. A alegação parece um panfleto do PSOL. Essa atuação, baseada em sua posição dominante no mercado, visava resguardar seus interesses econômicos, deixando anunciantes e consumidores vulneráveis. Enquanto isso, após Toffoli abrir a porteira das vacas gordas, os corruptos que assumiram seus crimes estão pedindo anulação das multas. Léo Pinheiro pediu 2 absurdos ao STF. O primeiro, a suspensão de multas de delação na Lava Jato. E o segundo, as mensagens adquiridas por Delgatti, o hacker de Araraquara. Lembrando que Lewandowski já havia entregue essas mensagens adquiridas de forma criminosa à defesa de Lula. É impossível que alguém defenda esses absurdos que estão a cada dia fortalecendo a ditadura lulista. No dia de ontem, o ministro Alexandre de Moraes anunciou que irá criar um grupo para monitorar pessoas que atentam contra a democracia. O jornalista e jurista Fabrício Rebelo deixou sua opinião sobre este novo Brasil. Em nenhuma democracia, por mínima que seja,
se faz admissível o anúncio de um grupo estatal para monitorar as manifestações e o pensamento do cidadão. Este é sim o marco oficial que inaugura ditaduras. Não há mais disfarce. Há expressões que hoje precisam ser traduzidas para o que efetivamente representam. Ao dizer que atuarão fortemente contra quem proclama discursos antidemocráticos, antidemocráticos significa apenas oposição. É simples. Discordou do regime, será perseguido implacavelmente. Volto a insistir. Só será possível recuperar este país, ou verdadeiramente refundá-lo, quando se parar de acreditar que ainda existe uma normalidade institucional. Não há. Estamos sob estado de exceção, à mercê de um grupo que tomou a nação para si. Há de se quebrar a inércia. A Guerra da Secessão norte-americana ocorreu porque os Estados do Sul, ao rejeitar todos os acordos, fundaram um novo Estado, os Estados Confederados da América. Uma guerra nunca deve ser a solução. O saldo desta foi de 600 mil mortos, um grande prejuízo para o país. A história não é cíclica. Entretanto, o comportamento humano é bastante previsível. Por isso, instituições devem agir antes que algo pior aconteça. Entretanto, diante de uma cegueira de caráter ideológica, o conflito se torna cada dia mais plausível. Não há como negar que os Estados Unidos nunca seriam o que é a terra da democracia e liberdade se aquele impasse, aquela polarização com elementos radicalizados não fosse resolvido de alguma forma. O povo brasileiro merece respostas imediatas contra o arbítrio, pois o tarde já chegou. Por isso, nesse momento delicado, preciso relembrar de outro momento. Um momento onde um homem se levantou contra os tiranos que lutavam para oprimir uma classe. O discurso de Abraham Lincoln, que eu mencionei no começo desse vídeo, o da Guerra da Secessão, foi marcante, mas 3 frases ganharam destaque. Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos. A América nunca será destruída do lado de fora. Se vacilarmos e perdermos nossas liberdades, será porque nós a destruímos. Nossos pais criaram neste continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. Nesta nação, sob a graça de Deus, terá um renascimento da liberdade, e o governo do povo, pelo povo e para o povo não perecerá sobre a terra. Bom, se você apoia o trabalho do Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.